Bom dia, graça e paz. Antes de entrarmos aqui na palavra, de fato, eu queria dar um testemunho hoje para vocês. Há 2 semanas atrás, a gente fez aqui na nossa igreja um momento de oração pela igreja perseguida. Não sei se vocês lembram, a gente estava aqui orando. A Meira apresentou sobre a Índia, algumas questões de oração lá, das perseguições, e eu falei um pouco sobre a Nigéria, né? E ontem foi aniversário de um ministério, não sei quantos conhecem, chamado Portas Abertas, que é o que eu sempre falo aqui, que eles ajudam, protegem e agem em favor das igrejas perseguidas. E a Portas Abertas completou ontem 70 anos de existência. E os mais antigos aí vão lembrar de um livro muito famoso que chama Contrabandista de Deus. Não sei quantos já ouviram falar desse livro, que é o livro que conta a história do senhor André, que é o fundador do Portas Abertas. Ele começou isso na época em que tinha um muro, a cortina vermelha, onde não se entravam bíblias, e ele, com o fusquinha dele, ele enchia de bíblias. E ele fazia essa ação corajosa de levar a Bíblia onde a Bíblia não podia estar. E ele tem esse livro, que ele escreveu, que é o testemunho de como Deus usou para começar esse ministério. E esse ministério, então, começou lá e hoje já faz 70 anos. Então, ontem teve um culto em São Paulo. E eu quis trazer isso para vocês porque o pregador de ontem foi um pastor da igreja da Nigéria. Então ele foi lá, e depois se você quiser ver o culto, está lá no YouTube, você pode entrar Portas Abertas, você vai encontrar. E ele estava dando testemunho de como Deus está fazendo algumas coisas diferentes lá. E ele estava falando como Deus falou com ele, para eles colocarem placas de solar para ter energia, porque ele falou que a coisa mais absurda que ele acha, quando ele foi lá, por exemplo, no Brasil, ele falou, todo lugar tem luz na rua, tem luz na casa, a luz não apaga, não tem problema com luz. E ele falou, na Nigéria a gente não tem luz, e os lugares que tem luz, de 10 em 10 minutos acaba a luz. E aí ele ficou pensando, e aí Deus falou com ele, vai nas vilas e coloca. Então ele começou esse ministério, levantando dinheiro para colocar. E aí ele passou perto de uma vila Fulani, que são os muçulmanos que atacam os cristãos. E aí Deus falou para ele, vai lá e coloca naquela vila também. Aí ele falou, não, o senhor está ficando louco. Não vou fazer isso. Eles são maus, esses cães miseráveis que nos matam. Por que eu vou lá dar luz para eles? Eu não vou. E aí Deus foi falando no coração dele. E aí ele chamou alguns líderes para conversar sobre isso. Gente, Deus está falando para eu colocar luz para os fulanos. Aí os líderes, você está louco, você vai morrer. Tem gente nossa que passa de carro lá, que se perde, passa lá perto, eles já matam. Imagina você indo lá, você vai morrer. Aí ele falou assim, isso é doido, isso é loucura. E aí ele foi conversar com Deus. E aí Deus falou para ele, é para você ir. É loucura mesmo, mas é para você ir. Então ele criou coragem, comprou placas e foi até a tribo. Chegou lá e falou para eles, eu vim aqui colocar uma placa de energia para vocês. O líder da tribo falou, você está ficando maluco? O que você quer vir aqui colocar? Ele falou, não, eu quero vir aqui colocar. E aí ele disse que é um trabalho demorado, ele foi várias vezes lá. E ele disse que numa segunda vez que ele foi, ele ficou sentado numa parte, enquanto os rapazes trabalhavam colocando, e ele disse que as crianças da tribo olharam para ele e começaram a chegar perto dele, e a conversar com ele. Ele disse que aquilo foi quebrando o coração dele, e ele foi conversando com as crianças. Resumindo, ele disse que na quinta vez que ele foi lá, porque ele estava fazendo esse trabalho, o líder da tribo chegou para ele e falou assim, vem aqui. E deu a mão para ele, e disse que começou a abençoar a vida dele e a dizer para ele, eu não sei o que é, mas toda vez que você vem aqui, o meu coração se enche de alegria. E eu fico ansioso para quando você vem aqui. E eu quero te pedir um favor.
Está vendo essas crianças? As minhas crianças não têm educação. Eu gostaria que você viesse aqui educar as nossas crianças. E o cara da tribo fulano deu um terreno para ele construir uma escola, para ele ficar lá dentro, ensinando as crianças muçulmanas. Uma coisa que ele não queria fazer, porque realmente aquelas pessoas são más. Mas Deus falou para ele, faz. E uma das coisas que ele contou no testemunho, ele diz assim, eu quero que você não olhe para eles só, mas eu quero que agora você olhe para o seu coração. Olha como o teu coração está. Olha o que você pensa a respeito dessas pessoas. E aí Deus dizia, ministrava o coração dele, falando, não é isso que eu penso a respeito delas. Eu tenho algo melhor para elas e você pode ser o canal para elas. Então eu quis compartilhar isso. Vai começar uma escola numa das tribos que atacam os cristãos lá na Nigéria, dirigido por uma igreja cristã. É o nosso Deus que faz isso. Né? No meio de um terror, a igreja está lá florescendo. Então, eu queria dizer para você que vale a pena a gente orar, clamar ao Senhor, interceder por essas vidas, porque, embora pareça que a gente, para nós, parece que não há mudança nenhuma, quando a gente ouve um testemunho desse, a gente vê, Deus está trabalhando o tempo todo. Amém? Muito bem. Agora, voltando aqui para o nosso tempo de palavra, eu quero convidar você, então, a abrir comigo lá em João, capítulo 7, versículo 14. Você que tem aí o boletim, está aí para você acompanhar. Nós vamos ler hoje do capítulo 14, do versículo 14 até o versículo 36, do capítulo 7 de João. Semana passada a gente viu que Jesus disse aos seus irmãos que ele não ia na festa. Essa festa que é mencionada aí nesse texto é a festa do Tabernáculos. É uma festa que dura 7 dias. Né? É um churrasco bem comprido esse aí. E nesse tempo de festa de 7 dias, os judeus se reúnem para celebrar aquilo que Deus dá, né? As coisas que Deus faz por eles. E eles vão todos os dias ao templo para celebrar Deus, para bendizer o nome do Senhor. E Jesus então disse para os irmãos, eu não vou na festa, pode ir, vão na frente. Depois ele muda de ideia, como nós vimos na semana passada, e ele fala, não, agora eu vou. E aqui o texto vai dizer para nós então que Jesus chegou, ele chega no meio da festa, né? E ele vai então direto para o templo. E quando ele chega no templo, o que ele vai fazer? Ele vai ensinar a palavra. Era uma coisa comum, a palavra era aberta, as pessoas podiam fazer uso da palavra, e Jesus então faz uso da palavra. Vale lembrar que nesse momento Jesus está num momento delicado, ele corre risco de vida. Ele já disse que ele não ia porque alguns lá queriam matar. Mas mesmo assim, ele decide ir comparecer para falar da palavra de Deus. E a presença de Jesus ali levanta dúvidas na cabeça daqueles que ouvem. Por isso hoje a gente vai ler um trecho que tem 8 perguntas feitas pelo povo que está escutando Jesus. Eles levantam 8 perguntas a respeito de Deus. E Cristo aproveita então para refletir alguns ensinos também por meio de perguntas. E nesse texto que nós vamos ler, há 3 perguntas feitas por Jesus. Então nós temos 11 perguntas nesse texto. 8 feitas pelo povo, 3 feitas pelo Senhor Jesus. E eu queria que a gente lesse para entender um pouquinho a respeito sobre perguntas importantes para descobrir a verdade. Diz assim o texto, a partir do verso 14 do capítulo 7 de João. Quando a festa estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Jesus lhes respondeu, meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser saber a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Se ela é de Deus, ou se não, de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória.
Mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há falsidade. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês cumpre. Por que estão querendo me matar? A multidão respondeu: você tem demônio. Quem é que está querendo matá-lo? Jesus respondeu: um só feito realizei, e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhes deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E se um menino pode ser circuncidado em um dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem num sábado? Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Alguns de Jerusalém diziam: não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem que de fato este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz: vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão, murmuraram essas coisas a respeito de Jesus. Juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Jesus disse: ainda por pouco tempo eu estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Então os judeus disseram uns aos outros: para onde ele irá, que não podemos achar? Será que ele pretende ir para a diáspora dos gregos e ensinar aos gregos? Que significa isto que ele diz: vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo e pela palavra de Jesus na festa dos tabernáculos, pelas verdades que podemos conhecer quando fazemos perguntas corretas. Oramos para que o Senhor nos faça enxergar as verdades espirituais nesse texto e que o Senhor nos ajude a aplicar as nossas vidas para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, dentre as 8 perguntas feitas pelo povo, nós veremos que eles têm dúvidas sobre a natureza de Jesus. E eles começam a fazer perguntas para saber respostas que possam ajudá-los a definir quem é Jesus. As perguntas feitas por Jesus já têm outro objetivo. Eles querem que os seus ouvintes pensem, ponderem sobre as atitudes que eles têm e a teologia que eles têm. Então nós temos perguntas que vão em lugares diferentes, em direções diferentes. E eu quero convidar vocês então para a gente ouvir essas perguntas. Vale lembrar aqui antes que a ideia de ensinar por perguntas é muito conhecido ali na época, porque é um dos métodos difundido pela cultura grega. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre um filósofo chamado Sócrates. Não é o jogador de futebol do Corinthians, não. É o filósofo Sócrates. Ele ensinava por meio de perguntas. O seu método de ensino se chamava maiêutica. Nome bonito, né? Que quer dizer dar à luz. Então, ele deu esse nome porque a mãe dele era parteira. E quando ele ensinava, Sócrates dizia: eu faço perguntas
para que as pessoas deem à luz as ideias. Então, o método de ensinar por perguntas era amplamente conhecido ali, porque embora eles estivessem em Jerusalém, a cultura dominante era grega e o império era romano. Okay? Jesus, por exemplo, falava em aramaico, mas também conhecia o grego koiné. O evangelho todo foi escrito no grego. Essa cultura permeava toda a região. E era então natural fazer ensinos por meio de perguntas. E então eu quero convidar você a olhar hoje para perguntas importantes para descobrir a resposta. E as primeiras perguntas é a pergunta de Jesus que eu quero que a gente veja. Jesus faz 3 perguntas. As 3 perguntas de Jesus, que nós acabamos de ler aí, mas eu vou repetir para você, são essas. Não é fato que Moisés deu a lei a vocês? Essa é uma das perguntas que Jesus faz no texto. Segunda pergunta que Jesus faz no texto. Por que estão querendo me matar? E a terceira pergunta que Jesus usa no texto. Por que vocês estão indignados comigo só por eu ter curado um homem no sábado? Então, todo esse momento que Jesus ensinou a palavra, ele usou 3 perguntas para que o povo pudesse refletir a respeito daquilo. Ao fazer a primeira pergunta, que de fato Moisés deu a lei a vocês, Jesus queria que as pessoas tivessem uma reflexão sobre a lei. Moisés deu a lei a vocês e ele diz assim para aquelas pessoas: vocês não cumprem. Vocês têm a lei de Deus na mão de vocês, mas vocês não usam a lei para cumprir a lei. Jesus várias vezes acusou os judeus de serem mais religiosos do que verdadeiros. Jesus vai dizer aos fariseus que eles colocavam tanto peso nas pessoas que eles mesmos não conseguiam levar. E as pessoas também não. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas há uma lei fariseu sobre o jejum. E era uma porquice no nosso modo de ver. Porque os fariseus, para mostrar que eles estavam jejuando, eles não engoliam a saliva. Então, enquanto eles andavam, eles cuspiam. O tempo todo. Aonde é que está na Bíblia que você tem que fazer jejum e cuspir para não engolir a saliva? Não está. Isso é um método religioso. É algo que foi trazido pela religião por homens, foi incorporado e ganhou maior ascendência diante do povo do que a própria palavra. Esses dias eu estava ensinando uma pessoa que eu estou fazendo discipulado com ela, e ela me fez uma pergunta sobre essa questão da verdade, né? E falando sobre religiões. E eu falei para ela, é muito fácil a gente descobrir quando a religião não está falando da verdade da palavra, mas está falando da verdade da religião. Aí ela falou assim, mas como que eu sei? Eu falei, é simples. Se você vai às Escrituras e você encontra base para aquele ensinamento, você vai descobrir que as Escrituras falam sobre aquilo. Mas se você vai às Escrituras e você não encontra base para aquilo que a religião está ensinando, então a religião está ensinando algo falso. Algo que não é de acordo com a vontade de Deus. Então Jesus está dizendo aqui para esse povo, reflitam sobre a lei. Será que aquilo que vocês estão vivendo na lei, na verdade, não é algo que vocês criaram? E a lei mesmo, ou seja, a verdade mesmo que está na lei, vocês já não enxergam. Vocês já não conseguem observar. E essa precisa ser uma reflexão para nós. Nós corremos o risco de viver uma religiosidade e não entender a palavra de Deus. E às vezes colocar coisas sobre nós que a religiosidade traz, que muitas vezes podem contradizer a palavra de Deus. Eu estava falando com essa pessoa sobre algumas doutrinas esquisitas que a gente tem em algumas religiões, que a palavra de Deus é totalmente contra. E às vezes a religião ela quer usar uma parte da palavra, mas ela não quer usar toda a palavra para não se contradizer nos seus ensinamentos.
Então tome cuidado, de repente você pode estar ouvindo a respeito da lei ou da palavra de Deus de maneira deturpada. Jesus diz: vocês estão deturpando. A lei mesmo vocês não obedecem. A pergunta de Jesus queria fazer os seus discípulos, seus ouvintes, refletir sobre isso. Segunda pergunta de Jesus: por que vocês querem me matar? É uma reflexão sobre o coração. Como é que está o teu coração? Vocês querem me matar porque eu quebrei uma lei? Vocês querem me matar? E o Deus que vocês servem, o Senhor que é revelado na palavra de Deus, Ele não é bom e misericordioso? Você sabe que quando Deus fez a lei, Ele mandou que o povo fizesse cidade de refúgio? Você sabe o que é isso? Quando Israel tomou conta da cidade, do povo, ele diz: criem cidades de refúgio. Porque quando alguém for condenado por alguma coisa, essa pessoa pode correr e se esconder nessa cidade. E lá vocês não podem matá-lo. Por que Deus fez isso? Porque Deus sabia que podia existir injustiça. E Ele não queria que a palavra dele fosse usada para pessoas morrerem na injustiça. Então Deus é um Deus que dá uma oportunidade. Deus é um Deus que dá a segunda chance. Deus é um Deus de misericórdia, de perdão. Por que aquelas pessoas ali que amam esse Deus e vivem para esse Deus querem matar Jesus? Jesus diz: reflitam, o que eu fiz para vocês quererem me matar? Eu curei um homem. Então, se eu fiz uma coisa boa e vocês querem me matar, como é que está o coração de vocês? Preste atenção como é que está o coração de vocês. E essa é uma reflexão para nós. Como é que anda o nosso coração? Às vezes nós somos muito justiceiros, né? Eu não vou contar quem é, né? Mas uma pessoa muito próxima, que às vezes a gente assistia TV junta e aí aparecia uma coisa assim na televisão, sabe aquelas coisas que você fala: meu Deus, como é que essa pessoa fez isso? Como um menino agora de 14 anos lá que matou o pai, a mãe e o irmão menor, né? E escondeu. Aí quando você ouve uma coisa dessa, aí as pessoas dizem assim, de amarrar no carro, né? Atrás do carro, no corpo, essa pessoa e sair na cidade ali, rodando com ele, derrapando. Justiceiro é o nosso coração. E a vontade que a gente tem realmente às vezes é isso. Mata. Não deu certo esse aí, mata. Mas o Senhor diz para nós pensar a respeito da misericórdia de Deus. Lembra o testemunho que eu contei do nigeriano no começo? Quando ele olhava para o povo que matava o povo dele, o que ele pensou? Esse povo é uma praga, eles são cachorros, eles não merecem. E Deus falava para ele: vai lá e abençoa. Vai lá e auxilia. Vai lá e estende a mão. Como é que é o nosso coração com relação às pessoas que às vezes a gente não gosta tanto? Jesus usa essa palavra para que eles reflitam. Vocês querem me matar, mas prestem atenção, o que eu fiz? Eu curei um homem paralítico no meio de vocês. Terceira pergunta que Jesus faz é: por que vocês estão indignados por causa desse grande milagre? Por que tanta amargura? Aqui é a reflexão sobre os sentimentos. Por que vocês estão tão amargos? Por que vocês estão pensando mal em vez do bem? Então, você pode pensar às vezes que o teu coração é bom. E eu queria dizer para você que, olhando para as Escrituras, a Bíblia diz que ele não é. A Bíblia diz que do coração do homem é que surgem os maus sentimentos. Então Jesus queria que aquelas pessoas refletissem sobre aquela amargura por ele que estava vindo porque um sentimento estava sendo gerado ali de maneira natural por causa do pecado. Lidar com os nossos sentimentos, irmãos, é uma batalha diária.
Todos os dias a gente precisa rever o que nosso coração está produzindo. Quais são as coisas que nós estamos ansiando? O que realmente a gente gasta tempo? O que realmente a gente coloca nossa força, ou os nossos bens? No que a gente gasta aquilo que nós somos? Os sentimentos nos impulsionam. Hoje eu estava vindo para cá e pensando algumas coisas sobre isso. Eu estava conversando com a minha esposa. Aí eu disse para ela, que às vezes as pessoas elas agem e a ação delas se dá por aquilo que elas estão focadas. Aí ela falou assim para mim assim, ela até falou, não estou falando de focado, estou falando de perspectiva e tal. Eu falei, é a mesma coisa. Uma pessoa que tem um alvo, uma perspectiva, ela vai atingir se ela está focada. E quando você está focado, os sentimentos do teu coração vão para aquilo. E esse povo aqui estava focado em sentir amargura. Eles estavam focados em não gostar de Cristo. Eles estavam focados, e nós vamos ver isso no final, que eles vão gritar, solte Barrabás e crucifique Jesus. Essa amargura que Jesus está dizendo aqui no começo da história dele com o povo de Jerusalém, irmãos, vai crescer. E ela vai estourar num grande coro, aonde essas pessoas vão preferir um ladrão ser solto, um bandido, ser solto e voltar para conviver com eles, do que um homem justo, santo, que só anda no meio deles fazendo bem. Você entende aonde a amargura pode levar? Jesus está levando essas pessoas a refletir como estão os seus sentimentos. Segundo ponto, nós vamos ver as perguntas do povo. São 8 perguntas. E eu vou relembrar elas aqui para vocês. Primeira pergunta eles fazem, de onde vem essa sabedoria se ele não estudou? Eles perguntam isso a respeito de Jesus. Segunda pergunta, eles falam com Jesus, diz, vocês querem me matar? Eles falam, quem quer matar você? Eles então, são mal educados com Jesus. Eles falam assim, você tem demônio, quem é que quer te matar? Terceira pergunta, não é este que estão querendo matar? Parece contraditório, mas um grupo ali estava sabendo que alguns queriam matar Jesus. Quarta pergunta, será que as autoridades já reconheceram que ele é o Cristo? Será que já reconheceram que ele é o Cristo? Quinta pergunta, quando Cristo vier, fará mais sinais do que este homem está fazendo? Sexta pergunta, para onde ele vai que a gente não pode ir? Sétima pergunta, será que ele vai abandonar a gente, vai pregar os gregos? Será que ele quer mudar um pouco de público? E última pergunta, o que quer dizer que vamos procurá-lo, mas não vamos achar? E o que quer dizer que a gente não pode ir para onde ele vai? São duas em uma. Por que a gente não vai achar e por que a gente não pode ir para onde ele vai? Então, as perguntas do povo eram investigativas. Eles querem organizar em suas mentes o que está acontecendo. Então, no primeiro momento, eles queriam saber de onde vem a sabedoria de Jesus, já que ele não era reconhecido como um fariseu, que estudavam ali no templo, que tinham professores muito conhecidos. Você vai ouvir um nome mais à frente chamado Gamaliel. Paulo vai falar sobre isso lá em Atos. Nós temos um homem que se encontra com Jesus aqui no capítulo 3, chamado Nicodemos. É um grande instrutor da palavra de Deus. Jesus não sentou aos pés de nenhum destes, mas quando ele abre a boca para falar, ele não fala como algum qualquer, ele fala como alguém que tem um conhecimento profundo. E isso estava questionando o coração daquelas pessoas. Quem é esse
Jesus então aproveita para responder: aquilo que eu venho falar vem de Deus. Jesus aqui, irmãos, está se apresentando como um profeta, aquele que haveria de vir. E quando ele diz que vem de Deus, que ele é o profeta, os judeus entendem a mensagem, tanto que falam que vão prendê-lo. Porque para eles era uma loucura. Mas Jesus estava dizendo: se eu venho de Deus e falo de Deus, a minha doutrina é a doutrina de Deus. E porque eu falo a doutrina de Deus, vocês que têm a palavra de Deus deveriam reconhecer que eu venho dele. Jesus está mais uma vez questionando os seus ouvintes, dizendo: se você conhece a verdade, então você vai saber que eu estou do lado da verdade. Segunda coisa, no segundo momento eles queriam saber qual a situação de Jesus junto aos líderes judeus. A pergunta é: será que os judeus já entendem que ele é o Cristo? Já está tudo certo, ele está falando abertamente, ninguém prende ele. Será então que ele é o Cristo? Não estão querendo nos dizer? Os líderes querem matá-lo? Ou os líderes querem indicar que ele é o Cristo? Há uma dúvida nesse contexto. As pessoas estão sem saber quem Jesus é. E aqui a importância. Porque se os líderes apontassem para Jesus como Cristo, todo o povo ia ter segurança de saber que ele realmente era o Messias. Era necessário que os líderes apontassem. Mas os líderes daquela época não quiseram. Eles preferiram não seguir a Jesus e não reconhecer que ele é o Cristo. Hoje em dia, irmãos, muitas pessoas não chegam até Jesus porque estão faltando líderes que apontem para Jesus e digam: ele é o Cristo. Você precisa entender que ele é o Cristo. As pessoas precisam aprender, então precisam de líderes que ensinem quem é Jesus. Em terceiro lugar, a pergunta, no momento, as perguntas tinham como alvo saber mais sobre o que ele ensina e sobre quem ele é. Então, aqui nesse momento, quando começam a perguntar se ele é o Cristo ou não, algumas pessoas se convertem. Porque a pergunta lhes abriu a mente. Eles disseram: não é possível que tudo que esse homem está fazendo, o Messias fará coisa maior do que ele. Ele não vai fazer. Então, ele é o Messias. Porque já tinham ouvido falar dele transformar a água em vinho. Já tinham ouvido falar do milagre do homem que há 38 anos não andava e andou por causa dele. E já tinham outros milagres nesse momento da história que acompanhavam Jesus. E as pessoas então olham para Jesus e dizem: não é possível que o Messias venha fazer obras maiores que este. Então, ele é o Messias. E por causa das obras, creram nele. Outros começavam a pensar sobre ele, sobre o que ele quis dizer com a ideia de não poder mais vê-lo. Para onde que ele vai? E Jesus aqui é claro. Ele diz: por pouco tempo vocês me têm. Algo mais vocês não me verão. E fica muito claro que Jesus está falando da morte dele. Mas eles estão em dúvida. Ele vai trocar de público? Ele vai para um lugar tão longe que a gente não consiga ir? Eles ainda não conseguiam entender que Jesus estava falando da sua morte. Os homens não poderiam acompanhá-lo nessa hora e eles não o veriam mais da maneira como vem naquele momento. Jesus estava indicando para o povo: quando vocês me virem de novo, vai ser uma situação diferente. E é interessante porque o contexto que os judeus estão ali, eles sabem das profecias de que Deus viria e acabaria com tudo. Você já leu o livro de Zacarias? O livro de Zacarias, no capítulo 12, traz uma profecia dizendo assim: e eles o verão. Eles verão aquele que o traspassaram. Há vários textos no Antigo Testamento falando que Deus vem em glória.
Depois, João em Apocalipse vai dar uma outra visão abrangente sobre isso, dizendo como Jesus voltará. Uma das figuras que João usa, ele vem num cavalo branco, assentado, com vestes reais, ele vem dominar. Ele não vem mais sentar no templo, ele não vem mais falar das coisas que eles estão falando agora. Então, o que Jesus está dizendo, aproveitem, porque aquilo que vocês têm hoje, vocês não vão ter depois. Aproveitem a presença de Cristo. Eu quero aplicar e concluir essas coisas dizendo para você o seguinte: perguntas são essenciais para um bom entendimento em qualquer aprendizado. Qualquer coisa que você vai aprender, você precisa fazer perguntas. Quando eu dou aula ou vou ensinar sobre hermenêutica ou sobre pregação, eu sempre falo, que você só descobre a verdade do texto quando você lê o texto e pergunta ao texto sobre o que ele está falando. A nossa grande dificuldade como pregador e expositor da Bíblia é ir para o texto mais zero possível. Deixar para trás aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que foi me ensinado, aquilo que muitas vezes a minha própria teologia quer empurrar ali naquele momento. Então, fazer um sermão, irmãos, é um exercício cansativo. As pessoas acham que o pastor senta em 2 minutos e diz: isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá bom. Não é assim. É difícil. Uma das coisas que a gente faz na hora de preparar um texto é: o que você está falando? O que esse texto está querendo dizer, sem eu querer colocar nada de mim a respeito dele? O que esse texto diz para as primeiras pessoas que ouviram? O que esse texto diz no contexto que está sendo dito? São perguntas. Então, quando você vai fazer alguma coisa, a pergunta vai sempre te ajudar. Então, certamente a pergunta é importante para conhecer verdades espirituais. Como a gente viu aqui no texto hoje, alguns reconheceram Jesus por causa de uma pergunta: será que o Messias vai fazer mais do que este homem está fazendo? Certamente não. Então é Ele. Ele é o Messias. Uma pergunta despertou um grupo de pessoas para compreender a verdade a respeito de Jesus. Você tem usado perguntas para saber a respeito de Cristo? Você tem feito perguntas para compreender como você deve viver a sua vida diante de Cristo nessa terra? São perguntas. Jesus fez perguntas para as pessoas dizendo: como é que está a tua teologia? Você tem a lei aí, mas você está obedecendo? Nós temos a palavra de Deus. Nós estamos obedecendo? Jesus fez pergunta para aquelas pessoas: como é que está o teu coração? Nós precisamos fazer perguntas para nós: como é que está o nosso coração diante da verdade e da vida em Cristo Jesus? Uma pergunta do povo foi essencial para eles identificarem que poderiam estar perdendo a oportunidade de ter mais tempo com Cristo. Eles achavam que ele ia mudar de público. Para onde ele vai que a gente não pode ir? Você já se preocupou de repente você não ter mais a oportunidade de ouvir a respeito? De não poder ter tempo de andar com Ele, de não poder ter tempo de tomar uma decisão importante na sua vida com respeito a Jesus? A gente fala isso com as pessoas que não são crentes, A gente fala: olha, não perca a oportunidade. Se você ouviu a mensagem e entendeu que Jesus é o Senhor, aceite Ele hoje. Amanhã pode não existir. Mas a gente também precisa refletir isso para nós que já conhecemos a Jesus. O que eu tenho ouvido a respeito de Cristo que tem tentado mudar a minha vida e às vezes eu não dou bola para isso? Você já se perguntou o quanto você está aberto a que Deus faça mais em você e por bem de você?
Aquele homem nigeriano teve que entender que Deus queria levá-lo como ovelha no meio dos lobos. Para que Deus fizesse uma obra que só poderia fazer porque ele foi convencido por Deus. Talvez há coisas que Deus quer fazer em nós e por meio de nós que nós precisamos perguntar se a gente está entendendo a ação de Deus. Você sabe que a oportunidade de aprender a respeito de Cristo pode a qualquer momento, mas não ser mais possível. Eu li um livro uma vez que eu achei muito interessante. Chama Torturado por Sua Fé. Não sei quantos conhecem esse livro. É um livretinho assim. Conta a história de um homem chamado Alan Popov. Ele esteve nas cortinas de ferro nos países, naquela época, nazistas, né? E ele disse que um dia ele estava dormindo, assim, e ele viu uma luzinha acesa lá do outro lado. Ele percebeu que um homem estava fumando. E quando ele viu o homem fumando, ele viu que o homem pegava um livro grande e tirava uma página para fazer o cigarrinho. E ele levantou, correu, chegou lá e viu que era uma Bíblia. Aí ele falou assim para o homem: me dá esse livro. O homem disse: não, eu tenho mais cigarro para fazer com esse livro. E ele disse: não, eu quero o livro. Aí o homem disse: não, eu tenho que fazer cigarro. Aí o homem falou: o que você tem? Aí o homem ele falou para o homem: eu dou tudo que eu tenho debaixo do meu colchão em troca desse livro. Eu tenho um relógio, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. O cara entregou o livro para ele, foi lá e pegou tudo que ele tinha. E ele ficou com a Bíblia. E ele disse que daquele dia em diante, ele começou a ler a Bíblia e disse: Senhor, me ajuda a memorizar. Vamos pegar essa Bíblia, eu não vou ter mais a Bíblia. Senhor, me ajuda a memorizar. E ele memorizou Romanos inteiro. Ele memorizou histórias de Jesus inteiro, até o dia que encontraram ele com a Bíblia, deram um bom castigo e tomaram a Bíblia dele. Ele sabia que ele não ia ter muito tempo com aquilo nas mãos. A Bíblia diz que um dia vai vir uma grande perseguição. E às vezes a gente está: não é agora, não é amanhã, não é semana que vem, nem vai demorar. Não sei. Mas esteja preparado para momentos que vai ser mais difícil ouvir a respeito de Cristo. É urgente aprender mais de Cristo. A palavra de Deus, então, nos ensina lá em Hebreus: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Que as perguntas desse texto hoje nos ajudem a questionar e a mudar como nós estamos vivendo para a glória de Deus. Vamos lá. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor traga as reflexões por meio do Teu Espírito a cada um de nós. O Senhor conhece cada parte do nosso ser e o que nós precisamos receber mais do Senhor. Usa essa palavra por Tua misericórdia e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.